Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni, você está no Filodoxia para um dia de listão, um top 5 ou um top 10, quiçá, quem sabe, de filmes aí com abordagem em homenagem, em comemoração ao Dia do Psicólogo que a gente comemora aqui no dia 27 ou 28 de agosto. E aí eu preparei uma listinha de filmes com abordagens psicológicas e eu vou explicar melhor as regras dessa listagem mais a seguir. E antes da gente começar, já vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário no final com a sua lista de filmes Psy aí aqui nos comentários, ative o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá pelo Instagram, não esquece de vir aqui, lá no YouTube, para prestigiar o canal, beleza? Mais uma coisinha antes da gente começar, preciso mandar um beijo, um abraço, um cheiro pro meu querido amigo, colega e terapeuta Carlos Arruza. Vou deixar aqui a arroba da clínica e o perfil dele no Instagram. Adoro as nossas conversas, sobretudo a linha que a gente segue, que é a linha da esquizoanálise, que trabalha com Nietzsche, Deleuze, Guattari e uma certa desconstrução do sujeito. Então, Arruza, um beijo. Lembrando que esse listão aqui não contém spoiler, beleza? Então pode assistir de boa. É mais uma recomendação, um bate-papo da minha lista de 5 ou 10 filmes favoritos envolvendo temas aí de psicologia, teoria da mente, etc. Então, sem mais delongas, bora começar! Antes da gente começar, preciso esclarecer algumas coisinhas assim. Primeiro, o vídeo está sendo gravado e editado num estilo mais live, com menos edição, um pouco mais enxuto, então é essa a pegada aqui do vídeo. Então, algumas regrinhas aí. Primeiro, não precisa ter psicólogo ou psiquiatra ou clínica, algo nesse sentido, dentro do produto audiovisual que eu vou listar aqui. Não precisa, não é um pré-requisito, tá? Beleza? Assim, outra coisa, antes da gente começar, é bom dizer, eu terminei o meu mestrado em filosofia, iria fazer também um doutorado em filosofia, mas decidi fazer a segunda graduação em o quê? Psicologia. Sim, vou ser aí filósofo / psicólogo num futuro não tão distante assim, e é uma área da teoria da mente que eu gosto muito, que tem aí a influência de filósofos do Ocidente, do Oriente, sobretudo Sócrates, o esquizofrênico Sócrates, dizem alguns, tem Nietzsche que também contribui muito, inclusive com Freud, tem também o Foucault, enfim, vários pensadores ajudaram dentro da esfera da filosofia a tratar ou a pensar as questões da teoria da mente, a fenomenologia e etc. Mas sem mais delongas, bora lá para esse top 5. E no quinto lugar, Sessão de Terapia. Sessão de Terapia é uma série ótima, não é um formato originalmente brasileiro, é um formato adaptado, mas eu acho que está muito bem adaptado. O roteiro ele é muito bom, atende às questões de Psy de uma maneira bastante honesta e, acredito eu, fidedigna com a clínica. Gosto muito dessa última temporada que está no ar aí com o Selton Mello, focando no personagem dele, do Caio. A adição aqui do Rodrigo Santoro, a troca quando tem os dois personagens é muito boa. Então, em quinto lugar, Sessão de Terapia. Recomendo fortemente. Produto brasileiro, ó, de excelente qualidade. Em quarto lugar, Martin Scorsese com A Ilha do Medo. Ilha do Medo é um filme sensacional, como eu disse no início, não vai ter spoiler aqui, mas trabalha uma ideia de um filme de thriller, né? Um gênero de thriller / noir, de uma investigação que trabalha e aborda muito bem a questão do que eventualmente os mecanismos de defesa do ego preferem, né? Se você eventualmente comete um crime ou tem um passado traumático e você tem a opção entre ser louco ou ser um monstro, eventualmente o seu ego, para não sofrer, ele escolhe ser o louco. E aqui a atuação, a direção, Martin Scorsese, Ben Kingsley, Mark Ruffalo, o próprio DiCaprio. Então, um filme muito bom. Ilha do Medo em quarto lugar. Em terceiro lugar aqui nessa lista, O Farol, de Robert Eggers. O Farol é um filme excelente. Robert Eggers ele é um cineasta novo, nasceu no mesmo ano que eu, em 83, e já fez o excelente A Bruxa, e ele trabalha uma atmosfera, ele trabalha um horror, né? Não é o terror, ele trabalha o horror. E aqui em O Farol você discute símbolos, simbologias, semiótica, a questão do masculino, da maturidade, de um pouco de mitologia. E a ideia da fotografia ser em preto e branco e ser um conto meio mítico, místico, acho que ajuda muito nessa abordagem Psy em O Farol, em terceiro lugar. E em segundo lugar, não poderia faltar ele, quem? O grande e maravilhoso Pedro Almodóvar com A Pele que Habito. Pedro Almodóvar tem toda a sua filmografia muito alinhada com a teoria da mente, com a psicologia, psicanálise e etc, né? Pedro Almodóvar trabalha muito bem a questão de memória, a questão do feminino, da maternidade, dos traumas, do moralismo, da moralidade. Tudo isso está na filmografia de Pedro Almodóvar e eu selecionei aqui A Pele que Habito, que tem um caráter muito interessante de uma dicotomia entre o sujeito
sujeito e a sua alma, a sua essência, né? Descartes diria res cogitans, res extensa. O que é o corpo? O que sou eu? Eu sou a minha casca, eu sou as minhas construções, os meus atravessamentos, o trauma do personagem do próprio Antônio Bandeiras e tudo que ele faz a partir desse trauma. Então, um filme excelente aqui. Em segundo lugar, Pele que Habito. E em primeiro lugar não poderia ser outro senão ele, a lenda, o Gabinete do Dr. Caligari, de 1925, de Robert Wiene, do expressionismo alemão. Talvez seja o primeiro filme da história, eu não vou nem dizer ocidental, oriental, mas o primeiro filme da história moderna a tratar a ideia de você fazer uma narrativa a partir da psique e da percepção fenomenológica, emocional e psicológica do sujeito que eventualmente, supostamente, é o protagonista da história. E o plot twist, aí eu falei que não tem spoiler, mas pô, 1920 aí já, né? Ok? Inspira muito Hitchcock, inspira muito Scorsese na própria Ilha do Medo, que eu citei anteriormente, que trabalha a ideia de esse suposto investigador, desse suposto protagonista, no fim da história, estar dentro de uma clínica psiquiátrica, estar em eventual condição de transtorno mental. Então, o Gabinete do Dr. Caligari não poderia ser outro filme aqui em primeiro lugar. Mas vamos às menções honrosas. 5 menções honrosas aí de filmes Psy que trabalham a teoria da mente e outras cositas mais. Então, bora lá, menções honrosas. Aqui nas menções honrosas não tem primeiro, segundo e terceiro não, vamos nessa, menções honrosas. Primeira menção honrosa, Psicose, de Alfred Hitchcock. E toda a sua filmografia e aqui exemplificada na obra Psicose, né? Alfred Hitchcock ele trabalha muito próximo de Lacan, de Jung, de Freud. Todos os seus roteiros, os seus personagens, sobretudo em Psicose, trabalham uma ideia de um narrador não confiável, de você ter um plot twist que mostra os traumas, as questões dos personagens principais e periféricos. Então, Alfred Hitchcock aqui figura com Psicose. Um outro também que vale a pena citar aqui na menção honrosa é também Kubrick, Stanley Kubrick e sua filmografia. Aqui eu exemplifico em Laranja Mecânica. Laranja Mecânica trabalha também essa ideia da psicanálise, da psicologia e de um controle da mente, um controle da violência através de espremer esse sujeito que é eventualmente espremido por uma sociedade, e você tem todo um discurso médico, né? Um discurso que Foucault critica muito na História da Loucura. Então aqui vale a pena a menção a Laranja Mecânica e também a filmografia do Stanley Kubrick. Outra citação que vale a pena como menção honrosa é Joker, o Coringa. Sim, o Coringa de Todd Phillips. É muito interessante e para mim bateu muito forte a questão de você ter no Coringa uma análise ou a questão de você trabalhar o personagem a partir de um lugar em que ele quer fazer terapia, ele tem uma terapia subsidiada pelo governo, essa terapia é retirada dele, ele não tem mais ajuda, ele não tem mais prumo, ele não tem mais norte. Eu gosto muito dessa degeneração e dessa espiral de loucura e de perda de si mesmo que tem aqui em Coringa ou The Joker. Tem crítica aqui no canal. Outra menção que também vale a pena é Jordan Peele, sobretudo com seus 2 últimos filmes, Corra e Nós. E aí eu vou destacar aqui Corra, porque tem o papel aí da hipnose da esposa desse personagem branco principal, que é esse casal que arregimenta e que usa os negros e os seus corpos como corpos potentes, mas como se devesse haver o intelecto do branco nesses corpos. Então Corra tem uma linguagem interessante de falar como a clínica e como o discurso médico também usou desses corpos pretos, e o Jordan Peele aqui figura muito bem, tanto em Corra quanto Nós, numa abordagem psy, numa abordagem psicológica muito interessante. Vale muito a pena ver se você ainda não assistiu. Corra, Jordan Peele e sua filmografia de modo geral. E por fim, eu trago aqui Darren Aronofsky. Eita, falei rápido, né? Darren Aronofsky. É um cineasta que começa muito bem com Hacking para um Sonho, um filme pesado, cara. É punk, é pesado, difícil. Trabalha com a ideia de, enfim, vícios, metanfetamina, a autoimagem de si, a degeneração, vícios, hábitos. Tem também o Cisne Negro, que é dele, mas eu recortei aqui de Darren Aronofsky, Mãe. Mãe é um filme excelente que, assim, eu escolhi ele porque não é uma história, digamos assim, de narrativa linear.
não é uma história sobre personagens, é uma história sobre, digamos assim, antropologia, teologia, trabalha muito a noção de um monoteísmo, de um politeísmo, de como os valores, as introjeções, né, as projeções e tudo que a gente é e se constitui também passa por um senso de religião, de religiosidade. Então, Darren Aronofsky também figura aqui nas menções honrosas. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse Top 5, Top 10 aqui de filmes Psy, filmes psicológicos. Deixa aí nos comentários quais são os seus 3 ou 5 filmes favoritos ou séries que trabalham essa abordagem. Deixa aí nos comentários. É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E se cuidem, façam terapia, se tratem. Valeu, tchau, tchau.